Depois disto podem ir embora, porque eu não vou estar à altura desta apresentação de certeza absoluta. Vou só ligar aqui o computador, pode ser? Obrigada. Está. Então, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, pela apresentação. Obrigada por me tramares a apresentação, Ana, porque levaste as expectativas tão alto que agora é difícil. Mas, mais uma vez, fico muito contente por me convidarem novamente e por convidarem a Didascália. Eu já conheço a Cristina há muitos anos e a Ana também, já trabalhamos juntos noutras vidas, e é sempre um gosto muito grande poder estar presente, e neste caso aquilo que vou estar aqui a fazer convosco é partilhar algumas pequenas dicas, não vou demorar muito tempo, sobre como é que nós podemos, nas mesas redondas, nos casos práticos, nas conversas de líderes e nos workshops, fazermos aquilo que a Cristina desafiou no início. Logo no início a Cristina referiu que tem de ser útil, tem de ser acionável, e as pessoas, os assistentes, têm de levar algo concreto que possam chegar ao seu local de trabalho e olhar para os seus projetos e identificar o que é que eu posso fazer com isto, de que forma é que eu pego nesta ideia, neste insight, e aplico à minha empresa e aos projetos que tenho entre mãos. E o objetivo é um pouco esse, é olharmos o que é que conseguimos fazer, tendo em conta toda a informação que vocês têm para partilhar, não é? Porque vão estar a partilhar projetos concretos das vossas empresas, projetos concretos dos trabalhos que estão a fazer também com os vossos clientes, e portanto temos de ser bastante cirúrgicos. Não tendo então as apresentações e outro tipo de instrumentos, deixa-me lá ver se isto está aqui a funcionar. Aquilo que nós vamos ver é como é que nos 10 minutos que temos para falar, aqui eu estou a falar dos convidados, porque se tivermos 40 minutos por mesa redonda com 3 convidados e um moderador, são 5 minutos para perguntas de um moderador, enquadramento, etc., o que dá 10 minutos para cada participante. Em 10 minutos, o que é que nós dizemos de um projeto que nos durou um ano inteiro, às vezes mais, a implementar? Portanto, o desafio é um pouco este. E a primeira pergunta que eu vos deixo é esta, que é: qual é que é o impacto que gostariam de ter no final da vossa apresentação? Esta pergunta é válida para ambos os intervenientes, quer para os moderadores, quer para os convidados, quer para os formadores, facilitadores que vão estar com os workshops, que é: qual é o impacto que nós queremos ter na nossa audiência? O que é que nós queremos que eles levem? Quais é que são as mensagens-chave que são úteis para os participantes da nossa conferência? E para isso, o que é que nós temos de pensar? Temos de pensar em quem é que é o público. Então, pensando em quem é que é o público, e a Cristina e a Vanessa já falaram um pouco sobre isto, estamos a falar de pessoas que são altamente experientes, pessoas que, pelo menos então nos últimos 3 meses, se calhar já estão muito, não é saturados, mas já estiveram em muitos eventos de recursos humanos. Tem havido imensos. Este ano, então, todas as semanas há eventos, e, portanto, como é que nós conseguimos ser diferenciadores e como é que conseguimos manter esta imagem de que o fórum realmente é diferente? Isso vai depender muito das nossas intervenções e das vossas participações. Portanto, temos pessoas que estão altamente experientes, pessoas que são saturadas um pouco porque tem havido muitos eventos, e são pessoas que procuram também algo concreto para ativar nas suas empresas. E nós temos de responder a isto. Portanto, responder a isto é sermos muito cirúrgicos na seleção das mensagens que queremos passar. Para isso, há uma mensagem-chave que eu gostaria de passar, que é: o critério de valor deverá residir aqui na utilidade. O que é isto da utilidade? Eu elenquei aqui 4 pontos em termos de utilidade para nós pensarmos, para vocês pensarem, porque eu e a Joana vamos estar a fazer outras coisas diferentes. Nós não precisamos de ser úteis, só precisamos de ser divertidas, que é diferente. Então, aqui pensando no conceito de utilidade, elencamos aqui 4 pontos. Um deles é que aquilo que nós vamos passar, partilhar, e para os moderadores também, que é a forma como eu vou conduzir
a conversa e as intervenções dos meus participantes tem de ser aplicável no dia-a-dia. Quem está na plateia tem de conseguir olhar para aquilo e ver, eu consigo aplicar isto na minha organização, com as devidas adaptações, obviamente, mas tem de ser aplicável no dia-a-dia. Outro dos fatores é ela tem de ser transferível, o que significa que eu até posso estar num setor que é muito específico, mas ir pedir emprestado uma ideia de algo que está a ser aplicado noutro setor completamente diferente, que com as devidas adaptações pode fazer sentido no projeto que eu tenho neste momento entre mãos. Depois, outro dos aspectos é relevante. Há temas que são mais relevantes que outros, tendo em conta os contextos em que nós estamos. Vamos pensar, este é um tema que preocupa neste momento o meu público. O público é que vai ditar tudo, portanto, nós temos de pôr-nos um pouco nos pés, nos sapatos dos elementos que vão estar aqui na plateia, os diretores de recursos humanos, às vezes diretores de áreas muito específicas, tendo em conta o nosso tema. Eu consigo fazer aquela transposição, eles vão conseguir olhar para aquele tema e ver realmente este tema está na ordem do dia ou não está, mas vai estar. E, portanto, nós conseguimos ajudar a que as pessoas antecipem algumas situações, porque se calhar outras organizações já passaram pela situação e aquelas pessoas ainda não. E depois, por fim, há um outro elemento que é a clareza. Eu tenho de ser muito claro, eu tenho 10 minutos para passar a minha mensagem, não é? Portanto, se eu tenho 10 minutos, tenho de ir direto ao assunto para que as pessoas consigam obter todos estes 4 pilares. Então, convém nós olharmos para os diferentes formatos que temos entre mãos e aqui vamos focar-nos fundamentalmente em 3, eu vou focar-me aqui muito rapidamente em 3 e vou falar agora, antes de entrar nos 3 formatos das conferências que vão estar a decorrer ali nas bancadas, vou só falar muito rapidamente dos workshops, isto para os patrocinadores e dinamizadores que vão estar com os workshops. Se as intervenções das conferências já têm de ser úteis, os workshops têm de o ser ainda mais. Portanto, o workshop tem uma vertente prática muito clara e, por vezes, e eu falo disso porque também vendo serviços, portanto, estou muito ciente da necessidade que nós temos de vender, mas a melhor forma de nós vendermos é mostrarmos o nosso serviço para que ele venda por si. E então, nos workshops, aquilo que nós recomendamos é muito isto, que é partilhem o know-how, partilhem a vossa abordagem. Não precisamos de estar a dizer que a nossa abordagem vai fazer maravilhas pelo cliente. Vamos deixar que o cliente experimente e ele próprio consiga ver que maravilhas é que aquela solução pode operar na sua realidade. Portanto, isto torna os workshops muito mais ricos e vai um pouco ao encontro daquilo que a Cristina dizia no início, que é tem de ser útil, as pessoas têm de saber e de levar logo coisas concretas. Vocês querem que eles saiam daqui com tantas ideias que se calhar precisam da vossa ajuda enquanto representantes de determinada marca para os organizar as ideias. Portanto, o objetivo aqui é um bocadinho isto, é o vender sem vender, ajuda mais e, portanto, torna as coisas mais úteis. Falando então dos formatos que vamos ter aqui nas bancadas, e antes disso só passar aqui pelos erros mais comuns, deixem-me só dizer o que é que costuma acontecer. Aquilo que costuma acontecer em muitos eventos é isto, que é demasiado contexto, gastamos os nossos 10 minutos a fazer contexto e depois não dizemos qual é que é a solução em si, ou como é que a aplicamos, ou então as dificuldades que tivemos. Outro dos erros são mensagens genéricas que já todos ouvimos e depois faz com que nós saiamos destes eventos por vezes com a sensação de que é sempre igual e não é sempre igual, portanto temos de ir para o concreto para que não seja sempre igual. Histórias sem aprendizagem, ou seja, mostramos e contamos o que é que aconteceu, mas depois não identificamos, de facto, que impacto é que aquilo teve. E às vezes o impacto acontece também pelas coisas que correram mal e nós temos, por vezes, a tendência de mostrar apenas aquilo que corre bem e então é importante falarmos sobre isso. E um outro erro é, por vezes, a inspiração sem aplicação prática. E lá está. Temos muito pouco tempo, temos de ser muito incisivos. Ou seja, mensagem-chave, mais concreto e menos genérico. Quanto mais concretos formos, mais facilmente vamos conseguir inspirar os outros. E pensando então aqui no sermos concretos, em 10 minutos como é que eu consigo ser concreto? Em 10 minutos como é que eu consigo criar contexto, porque preciso de criar contexto,
e fazer com que as pessoas entendam a mensagem. Ora, isto não é criado apenas pelo interveniente convidado. Aqui eu chamei interveniente, se calhar não é a palavra mais feliz. O contexto pode ser criado e deve pelo moderador. Portanto, aqui é uma parceria entre moderador e entre os diferentes convidados que têm para entrevistar e para dinamizar os formatos que nós vamos ter aqui. Que formatos são estes? Temos então aqui os 3 formatos, as mesas redondas, as conversas entre líderes e os casos práticos, e todos eles têm de ser diferentes necessariamente, não é só o número de pessoas que está a falar em cada um dos momentos. Eles têm formatos e objetivos diferenciadores. E, portanto, eu vou falar muito rapidamente de quais é que são estes formatos, vocês já os conhecem, mas qual é que é o papel de cada um dos intervenientes em cada um desses formatos. Começando então pela mesa redonda. Mesas redondas habitualmente têm 3 convidados, 2 convidados, um moderador. E então qual é que é o papel de cada um deles? O papel do moderador é muito enquadrar qual é que é o tema e apresentar muito rapidamente os convidados. Apresentar é o nome e a função, até porque está no programa, não precisamos de estar a gastar tempo com isto. Portanto, isto é para avançar logo. Temos os nomes das pessoas, sentamos-nos e vamos começar a fazer a conversa, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Depois, o moderador tem também de fazer perguntas distintas aos convidados e ir direcionando a conversa. Porque se nós fazemos sempre a mesma pergunta a todos os convidados, não estamos a permitir que cada convidado se foque naquilo que é essencial. Então, o desafio é muito este. Eu, enquanto moderadora, tenho de conhecer muito bem quais é que são os diferentes projetos que os convidados gostariam de falar, aqueles que acham que fazem mais sentido para a audiência, e conhecendo quais é que são esses projetos e esses pontos fortes, as mensagens que querem passar, ir direcionando a conversa pelos diferentes intervenientes para que consigamos retirar mais sumo. E depois o moderador tem de fazer também estas ligações, criar ilações, tecer conclusões, para continuar aqui com conclusões, para quê? Para que haja ligação entre os diferentes pontos e para que eles sejam também complementares. Para isso é importante, e isto em todos eles, mas sobretudo aqui nas mesas redondas, que os moderadores e os convidados tenham, que haja um bom clima entre eles, ou seja, que já se conheçam. Aquilo que eu recomendo é, se por acaso as vossas mesas estão todas, eu dou-vos parabéns por terem aqui algumas que já estão completas, mas conheçam o grupo, tentem criar aqui uma boa energia entre o grupo, mas depois eu recomendo que haja uma conversa individualizada com cada um dos participantes, já devidamente orientada. O que é que eu quero dizer com isto? Enquanto moderadora, já moderei algumas mesas, é importante pensarmos no nosso convidado e tentarmos, sejam curiosos, queiram saber tudo, não é? E enviem-nos um pouco essa curiosidade sobre a forma de algumas perguntas que gostariam de trabalhar, para que o vosso convidado possa pensar sobre elas, dando também espaço ao convidado para que ele próprio identifique quais é que são os temas. Falando então do interveniente, os intervenientes devem identificar quais é que são os temas sobre os quais devem falar e serem muito focados nas mensagens que vão passar, mensagens muito curtas. 10 minutos passa a correr. Eu agora já devo ter gasto 15, desde que comecei a falar. E, portanto, 10 minutos passa muito, muito rápido e, portanto, eu tenho de saber exatamente de que é que vou falar. Depois, evitarem repetir aquilo que já foi dito. Ok, se já foi mencionado por um colega anteriormente, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar, eu e a Joana estamos as duas num painel, a Joana menciona um exemplo que aconteceu na sua empresa e, por acaso, aconteceu eu ter passado pela mesma situação na minha empresa, uma situação muito semelhante. Se eu estiver a repetir, ninguém vai retirar nada daí. Então, eu tinha-me preparado para isso e agora não vou dizer isso. Eu posso partir àquilo que posso continuar a minha conversa partindo do ponto de chegada da Joana. Aquilo que eu quero dizer é, ok, a minha realidade é muito semelhante com a Joana, o que é que nós aprendemos com isso? E, portanto, eu complemento aquilo que foi dito antes. E para isso é extremamente importante estarmos todos com uma escuta muito ativa de todos os intervenientes, para que não haja aqui ideias repetidas, em que depois estamos todos a dizer coisas muito, muito semelhantes. O objetivo é sempre acrescentar valor próprio e diferenciado. Lá está, sejam
concretos. Quanto mais concretos conseguirem ser, mais fácil vai ser depois nós retirarmos essas mensagens. Partindo então agora aqui para as conversas entre líderes. As conversas entre líderes já são diferentes. Porque quando nós lemos conversa entre líderes, pressupõe que haja uma conversa um bocadinho mais equilibrada. Enquanto numa mesa redonda nós temos um moderador que está maioritariamente a conduzir a conversa, mas está mais calado e dá muito mais palco aos intervenientes, nas conversas entre líderes, o moderador conduz a conversa, mas ele próprio também vai acrescentando alguma da sua experiência. É claro que o convidado, o interveniente, vai continuar e vai ser, se calhar em termos de tempo, é capaz de ocupar ali uns 60%, 70% do tempo. Mas nos 30% do moderador, pretende-se também que ele partilhe a sua experiência e a sua visão. Portanto, aqui o formato é um bocadinho diferente. Então, do moderador, o objetivo é que ele faça um enquadramento mais alargado. Aqui o enquadramento é um enquadramento não tanto do tema que nós vamos falar, não é do tema da mesa redonda em si, como no caso das mesas redondas, mas do tema. Porquê? Porque é um tema que vai ser partilhado por duas pessoas. Então convém fazer aqui um enquadramento sobre de que forma é que esse tema é impactante para o líder. Estamos aqui a falar de conversas de líderes, de que maneira é que aquilo é impactante, preocupante para aquela pessoa. Depois vai orientando a conversa, tal como no moderador, dá espaço ao interlocutor e partilha a sua experiência. Como já referi, no final, o moderador deve também fazer aqui uma aprendizagem da conversa, ou seja, enquanto no final da mesa redonda o moderador faz um resumo das ideias principais, aqui é um pouco, nós estivemos aqui a conversar, estive aqui a trocar ideias com esta pessoa que passou por situações semelhantes, um pouco diferentes daquelas em que eu estou, e o que é que nós retiramos daí. É claro que depois cada um vai retirar as suas ilações, quem estiver na plateia. Quanto aos intervenientes, aquilo que se requer é uma partilha genuína da sua visão, porque, ok, nós vamos ali para ouvir aqueles líderes e então nós gostaríamos de saber exatamente o que é que aquela pessoa pensou, o que é que sentiu, e aí a vulnerabilidade e partilharem às vezes algumas dificuldades e como é que isso vos afeta e como é que afeta a equipa, também é algo que normalmente acaba por ser bastante bem recebido por parte da plateia. Partilhar os dilemas reais, as decisões difíceis e o criar contraste e perspectiva. O contraste e perspectiva vai ser retirado da conversa entre os dois. E, portanto, aqui na conversa entre os líderes é uma conversa muito mais equilibrada, em que o moderador também tem uma palavra a dizer, mais do que um moderador de uma mesa redonda que está mais a conduzir a conversa. Passamos depois para o caso prático. No caso prático, a diferença prende-se com o projeto em si, ou seja, enquanto na conversa de líderes estamos a falar sobre a experiência do líder e sobre a forma como o líder se sente, no caso prático vamos muito mais para o que é que foi feito, como é que foi feito, o que é que resultou, o que é que não resultou e o que é que nós aprendemos. E aqui o moderador tem de colocar em evidência esse caso prático e essa situação. O moderador, no caso prático, é um pouco a voz da audiência. Audiências que podem estar, elementos do público que podem estar com necessidades semelhantes, podem estar a passar por situações muito parecidas e que vão querer saber mais, portanto as perguntas do moderador devem ser um pouco um eco disso, sem que saiba. Portanto, aqui o moderador, para se preparar, deve pensar, apesar de muitas vezes os moderadores estarem no desenho das soluções, devem pensar, ok, o que é que uma empresa que ainda não implementou nada disto precisa de saber, que dúvidas é que tem, que dificuldades é que sente, para ir fazendo estas perguntas ao interveniente. E, portanto, vai ser muito mais aqui este papel. No final também resume as aprendizagens. Os intervenientes devem ir partilhando a sua experiência com uma estrutura clara e falarem de tudo. No fundo, é um pouco a autenticidade que falamos também nas conversas entre líderes, também estar aqui presente, que é o que é que podem contar. Então, vocês têm o vosso melhor amigo que está ali na plateia e que vai implementar uma situação ou está a pensar em implementar uma solução semelhante àquela que vocês implementaram. O que é necessário dizer a esta pessoa para que ela se sinta preparada?
O que é que vocês gostariam de ter sabido antes, por exemplo, lembrem-se disto, não é? Nós, se calhar, às vezes aprendemos as coisas da forma mais difícil, mas se alguém nos der algumas informações, consegue facilitar-nos a vida. E então é aqui um pouco esta partilha com os diferentes intervenientes. Portanto, temos aqui estes 3 formatos. Aqui há algumas dicas para vocês se prepararem agora na reunião a seguir. Quanto aos intervenientes, identifiquem os temas sobre os quais gostariam de falar. Vocês já estão identificados no programa, já têm o vosso tema identificado. Existem vários tópicos normalmente. Eventualmente, há alguns tópicos que vos fazem mais sentido e que vocês sentem que nos projetos que desenvolveram ou na vossa organização faz mais sentido ou gostariam mais de partilhar aquele tema. Pensem nisso antecipadamente, ainda antes do moderador começar a ajudar-vos na preparação, pensem o que é que eu acho que acrescento aqui ao meu público. Depois, outro tópico importante é pensarem em exemplos e situações concretas. Pensando nesses exemplos e situações concretas, se calhar identificam 3, escolham uma, que depois poderá ser utilizada, por exemplo, em storytelling. Eu vou falar muito rapidamente aqui do storytelling, mas que pode ser usada para que faça sentido para a vossa audiência. Identifiquem também o que é que aprenderam no processo, porque isso é que vai criar a diferença para a vossa plateia. O que é que eu aprendi, o que é que eu devia ter preparado, que não preparei, ou de que forma é que eu posso, quando voltar a estar num projeto ou num processo semelhante, o que é que eu vou fazer que não tinha ainda feito. E depois, por fim, pensem em que medida é que estão a acrescentar valor. Isto acrescenta valor? Isto é relevante? Isto é transferível? Aquelas 4 pilares que vimos há pouco? Se não for, então se calhar vamos a outro exemplo para ver se o outro exemplo se adequa mais, ok? Para os moderadores, identificarem qual é que é o ângulo que pretendem para a vossa intervenção. Isto é extremamente importante, porque nós temos ali pessoas diferentes e com projetos diferentes, e por onde é que nós vamos? Nós podemos ir por muitos caminhos. Então, qual é o ângulo que nós vamos querer? Vamos por uma visão mais pragmática, mais prática? Vamos por uma visão mais inspiradora? Depende um bocadinho, vamos fazer um misto dos dois. Só conseguem identificar este ângulo depois de conhecerem os projetos, ok? Dos intervenientes. Não adianta começarem, agora já tenho uma ideia para aqui, para este ângulo. Podem até ter, nada contra. O que ela pode ser moldada pela realidade dos projetos dos vossos intervenientes. Depois, conhecer os projetos dos intervenientes, eu diria que isto aqui é o principal, a Cristina também já falou disso, conheçam muito bem quais é que são os temas e como é que se podem preparar para isto. Identifiquem ideias diferentes e complementares entre os diferentes intervenientes, porque isto depois vai-vos permitir conduzirem a conversa e criarem dinâmica, para que seja uma coisa fluida. Eu posso ter aqui a pessoa A que está num projeto muito inovador e tenho uma pessoa B que tem um projeto bastante mais conservador e eu vou querer criar este contraste e mostrar de que forma é que ambos podem resultar e até serem combinados. Portanto, o objetivo é muito este. E vocês só conseguem fazer isto, mais uma vez, depois de conhecerem muito bem o projeto dos vossos convidados. E pensarem depois, por fim, numa linha condutora para a intervenção. A linha condutora é a que vos vai permitir identificar por quem é que começam, que tipo de perguntas é que vão fazer, depois de fazerem aquelas perguntas, para quem é que vão passar a palavra, e tenham sempre também em mente que a escuta é o vosso maior aliado. Pode acontecer vocês estarem a fazer uma pergunta, ouvirem a resposta e depois terem até mudarem aqui um pouco o vosso fio condutor. Não há problema nenhum, porque vocês estão preparados e sabem que a qualquer momento podem voltar para o vosso guião. Portanto, é melhor até às vezes aprofundar um determinado tema porque é pertinente, do que deixar aquilo passar e depois não conseguimos retirar o sumo que gostaríamos de retirar. Aquilo que eu vos recomendo também aos moderadores é: façam todas as perguntas e mais algumas no início, conheçam muito bem cada um dos projetos, mas depois não enviem as perguntas aos intervenientes, porque isso vai retirar a espontaneidade. Portanto, vocês fazem as perguntas todas e depois têm as vossas perguntas e a mesa redonda acontece no momento em que nós estamos a conduzir a conversa. Pensem um pouco, ajuda muito, pensarem nos formatos televisivos semelhantes, ou seja, programas de debate, pensem no Carlos Daniel,
que é um ótimo moderador, pensem como é que eles conduzem a conversa, onde é que eles vão, como é que eles distribuem a conversa nos diferentes moderadores. Isso vai ajudar, nos diferentes intervenientes. Isso vai ajudar-vos, mesmo em termos de postura. Assim, eu agora sou aqui o apresentador, agora já não há prós e contras, eu já não me lembro do nome do programa, mas ajuda-vos na própria postura e na confiança. Se vocês estiverem bem preparados e conhecerem bem os projetos, isso ajuda muito na parte da confiança. Riscos. Quais é que são os riscos? Há muito risco de falar demasiado de coisas mais vagas e falar pouco de coisas concretas. Portanto, aqui, aquilo que vos sugiro é tentem debruçar-se sobre aspectos concretos, debruçar-se sobre o que é que não correu bem, porque isto vai ajudar as pessoas a antecipar, nós queremos ajudá-los a antecipar, e não há problema nenhum em nós aprendermos com o erro, antes pelo contrário, haveria problema se não aprendêssemos com o erro, portanto reconhecê-lo é bom. E o que é que vocês recomendam? Porque essa recomendação advém desta aprendizagem com o erro. Passando então aqui muito rapidamente para o storytelling como ferramenta. O storytelling funciona porque ajuda-nos a criar sentido nas mensagens que estamos a receber. Faz uma ligação entre a componente mais emocional, que nos é dada pela forma como nós contamos a história, as personagens, o que é que aconteceu, como é que conseguimos ultrapassar as dificuldades ou as situações, e o que é que aconteceu de facto, ou seja, os factos do projeto, que é a componente mais racional. Há duas frases que gosto muito e que têm a ver com isto do storytelling, que é: uma boa história sem aprendizagem é uma coisa muito interessante, mas não é útil. Portanto, as vossas histórias têm de ser úteis, mas eu hoje só falo de utilidade, têm de ser úteis e têm de ser acionáveis. Então, não me adianta nada ter uma história muito interessante do meu projeto, mas depois as pessoas não conseguem reconhecer utilidade nenhuma daquilo. Tem de haver aprendizagem. Por outro lado, eu posso ter uma boa aprendizagem sem história, só que vou-me esquecer dela. Portanto, o storytelling vai ajudar aqui a ligar as duas coisas. A estrutura da história é muito simples, nós aprendemos isto tudo desde que nascemos. Os nossos pais contam-nos histórias e elas seguem sempre a mesma lógica, que é, lembram-se, introdução, desenvolvimento e conclusão, não é muito difícil. Então, como é que nós organizamos? A história dá estrutura, dá clareza, ajuda na memorização. Quais é que são os pontos? Temos uma situação, criamos contexto, o que é que aconteceu, como é que nós estávamos antes de decidirmos fazer o projeto, até que, o que é que acontece? Surge um problema ou surge um objetivo. Aqui nós podemos não ter nenhum problema na nossa empresa, mas queremos antecipar. Então surge um objetivo. A caracterização da situação é extremamente importante. A caracterização da situação vai ajudar-nos a criar a necessidade de resolver este problema e esta situação, esta tensão, o conflito. Em dramaturgia chama-se o conflito. Portanto, se nós caracterizarmos bem o contexto e depois caracterizarmos bem o conflito, as pessoas vão ficar muito mais presas à nossa história. O objetivo é aqui um pouco este, por isso é que o storytelling resulta bem. Depois, a partir daí, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar resolver o problema, surge a decisão, o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer, que resultado é que tivemos e o que é que aprendemos com isto. Portanto, é um esquema super, super simples, com os diferentes passos, e vocês conseguem arrumar isto em 2 minutos, ou seja, não preciso de estar muito tempo para contar uma história. Sempre que nós dizemos, por exemplo, e depois vamos por aí fora, já estamos a contar a história. Aqui aquilo que nós temos de perceber é: qual é o gatilho da história, que é aqui este momento de atenção, qual é o gatilho que faz com que a situação aconteça, e depois qual é o resultado final e o que é que nós aprendemos com isso, porque isso depois vai dar origem a uma nova história, a uma nova situação. Portanto, o objetivo aqui é muito este. Para finalizar, só vou partilhar aqui convosco algumas boas práticas para se prepararem agora, quando se reunirem. Uma delas é: sejam muito concretos, mais uma vez, aqui a parte do concreto é importante. Sejam honestos e partilhem. Esta partilha, às vezes podemos querer parecer bem, acho que agora não, agora as pessoas já estão muito mais autênticas na comunicação e eu fico muito contente com isso. E há uns anos queríamos sempre mostrar o melhor de nós, como depois veio o Rui Veloso com a música O Lado Lunar e nós já não nos importamos tanto de mostrar o nosso lado lunar. Mostrem o vosso lado lunar também aqui, ou seja, não há problema em fazê-lo, porque ao fazermos isso também estamos a mostrar que temos a capacidade para lidar com isso e para ultrapassar a adversidade. Portanto, sejam honestos: o que é que correu mal, o que é que podia ter corrido melhor, o que é que eu aprendi e o que é que eu vou fazer de seguida.
tem de ser relevante, não vou repetir, e que seja aplicável. Portanto, são aqui as várias mensagens para as vossas intervenções, que têm 10 minutos, não se esqueçam disto, não tem, a não ser que seja a conversa entre líderes e os casos práticos que têm um bocadinho mais. Para terminar, deixo-vos só uma última pergunta a cada um. Sejam moderadores, sejam facilitadores, sejam convidados, que é se vocês tivessem apenas uma única ideia para partilhar na vossa apresentação, qual é que seria? E pronto, este é um bom ponto de partida para começarem agora a vossa partilha. Obrigada.